Amém, meus irmãos. Esse é o caminho do coração da gente. Esse é o desejo da gente, é ficar com o nosso Deus. Esse tempo de meditação na palavra dele, então, é precioso demais, meus irmãos. Porque é o tempo que a gente abre o nosso coração para se colocar nas mãos de Deus, para a gente aprender dele. Isso é extremamente pertinente nos nossos dias, porque a gente precisa desse referencial, do referencial bíblico. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A gente vai do versículo 3 até o final dessa perícope, que é o versículo 17. Perdão, meus irmãos, hoje a gente vai até o versículo 12. Eu tinha programado para ir até o 21, mas eu acho que o tempo da gente vai ficar curto. Então, vamos até o versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 12. Diz assim a palavra: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos orar mais uma vez? Que palavra maravilhosa, Senhor Deus e Pai, é a Tua. Que palavra linda o Senhor tem preparado para nós. A gente quer se colocar, Deus, aqui no centro da Tua vontade, então nos instrui nela, Pai, agora. Faz com que essa palavra ela entre, ela penetre o nosso coração, ela promova transformação de vida de fato, Pai, na gente. Que o Senhor seja conosco em tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra ela soa como um desafio para a gente muito grande, porque nos nossos dias é muito comum que a gente veja o Evangelho como se fosse uma espécie de remédio calmante, que a gente toma, mas a gente toma numa determinada dosagem, de modo que esse Evangelho, ele não, assim, ultrapasse determinados limites que eu mesmo coloquei para mim. A gente quer, assim, ser impactado com o poder de Deus, mas a gente não gostaria muito de ser transformado por Ele. A gente quer muito transcendência, mas que essa transcendência não seja muito acompanhada de arrependimento, não.
A gente busca então assim ser aceito pela igreja, mas muitas vezes sem o comprometimento de amar aquele que é diferente da gente. Mas a gente gosta de se sentir amado, se sentir aceito. A gente quer isso tudo para a gente. Isso se dá, meus irmãos, numa circunstância de muita secularização. Isso assalta o coração de cada um de nós. Isso quer tomar conta da vida de todos nós, porque a gente está atravessando exatamente esse processo de secularização. E o que é que isso de fato significa? Significa que esses valores do mundo estão exercendo uma pressão sobre o nosso coração. Essa pressão faz com que a gente tenha muitos cuidados com relação à nossa vida. Então a gente está extremamente preocupado com o nosso futuro. A gente está extremamente preocupado com a nossa paz pessoal. A gente está extremamente preocupado com a nossa alegria na vida. Que são coisas que a gente busca, que a gente quer, que a gente anela. Ao mesmo tempo que surge como instrumento para isso, a gente olhar para o nosso próprio individualismo. São as minhas necessidades, é o meu caminho, é aquilo que eu quero, é o prazer que eu sinto em fazer determinada coisa. Então, no momento em que Deus, Ele força a entrada na nossa vida, Ele sinaliza que alguma coisa está errada, a gente coloca meio que uma barreira com relação a isso e diz assim: até aqui o Senhor caminhava comigo, mas daqui para frente está ficando puxado para mim. Então, é melhor que o Senhor fique mais para o lado um pouquinho. De maneira que a gente acaba optando por uma versão light do Evangelho. Uma versão sem maiores comprometimentos. Uma versão que, de repente, alguém aí fora acha até muito interessante. E nos ciclos de pessoas mais sofisticadas, de repente, você não vai ser visto como sendo aquela pessoa que é fanática. Mas a pergunta é: aquela que Pedro, no tempo do Império Romano, procurava responder aos cristãos. O que é que marca o cristianismo da gente? O que é que marca o crente de verdade? O que é que brota do coração do cristão e, ao brotar, ele vaza, extravasa do coração, contamina as pessoas e traz assim um perfume, um tempero, algo totalmente diferente, novo, que o mundo não está acostumado e que o mundo quer. E desde o Império Romano que se queria. Isso não é nenhuma novidade. As pessoas sempre quiseram paz, sempre quiseram alegria, as pessoas sempre quiseram liberdade, sempre quiseram isso tudo que o ser humano busca, só que de outras formas, e de repente o cristão, ele não encontrou essas coisas, mas ele foi encontrado por elas. Ele foi achado pela alegria, ele foi achado pela paz. E agora o cristão está dizendo para o mundo como? Isso no contexto de Pedro fazia toda a diferença, porque até então, enquanto o cristianismo era um movimento dentro dos judeus, ali por Jerusalém, estava tudo bem, mas agora o cristianismo ele passa a ser uma coisa maior, ele passa a ser uma coisa que está lá na Bitínia, na Galácia, que são essas pessoas para a qual Pedro escreve, no ponto, lá em cima, lá no comecinho desse capítulo a gente vê isso. E agora, não só os judeus antipatizavam com os crentes, mas também os romanos começavam a antipatizar com o crente. Isso porque o Império Romano ele estava meio que acomodado na sua própria cultura, com uma cultura extremamente plural, né? Diversa. Então tem todo tipo de Deus, então tem todo tipo de festividade, tem pensadores dos mais diversos. Existe espaço para jogos, para Olimpíadas, existe espaço para um comércio abundante. Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem salvação em cada esquina. Essa história de falar que só existe salvação nesse tal de Jesus Cristo, está me parecendo uma coisa muito ruim. Tinha uma outra característica, aliás, duas. Esses cristãos, eles eram muito unidos. Então, dava a sensação para um romano de que eles estavam se organizando e se unindo para gerar uma dissidência.
Porque sobre todas essas coisas, a terceira característica é que eles não chamavam o imperador romano de Senhor, de Kyrios. Eles chamavam esse Jesus de Senhor. Isso gerou um ar de suspeição muito grande. Estava todo mundo assim, meio que achando estranho demais, esses cristãos circundando por ali, e começou a haver uma verdadeira perseguição aos cristãos. Lembre-se que por esse período que Pedro escreve a carta, o imperador era simplesmente Nero. Bonzinho, né? O camarada que bota fogo em Roma e botou a culpa em quem? Rapaz, foi esses crentes aí. Foi eu não. Louco, totalmente desequilibrado, mas ele estava lá, como diz a expressão, tocando terror e botando a culpa nos próprios cristãos. Então, havia uma pressão interna no coração daqueles cristãos, e havia uma pressão externa no coração daqueles cristãos. E o normal diante de tantas pressões que a gente sofre na vida, é que de fato a gente vai meio que entristecendo, ficando ansioso. O fato é que, enquanto essas coisas todas forçam a gente, fazem pressão na gente, tornam a gente assim, meio que opressos, acuados num canto, a gente vai se tornando gente cada vez mais preocupada com as circunstâncias. A gente vai perdendo aos poucos o foco de Deus e vai olhando muito mais para as circunstâncias. E o grande perigo disso é que muitas vezes o evangelho na gente, ele não se extingue, mas ele ocupa uma posição agora secundária na vida da gente. A gente está tão envolto e preocupado com as circunstâncias, que agora a gente quer um evangelho que resolva essas circunstâncias, que resolva a vida da gente, que funcione para eu sobreviver nesse mundo tão cruel e tão ruim que tem sido. E vamos combinar uma coisa, como diz o carioca, o cristão daquela época era muito mais perseguido e acuado do que o que nós somos hoje. A gente tem liberdade para vir à igreja, a gente tem um templo confortável, tem ar-condicionado, tem aguinha ali para o pastor, uma maravilha. Tem irmão amado que a gente pode abrir, você pode andar com a sua Bíblia, seja de ônibus, de carro, a pé, de qualquer maneira, mas naquele tempo não era bem assim. Então a pressão naquele tempo era muito grande. E olha, meus irmãos, eu não estou querendo diminuir o medo, a ansiedade, a angústia do coração de ninguém e dizer que o que você está passando é bobagem, absolutamente. Mas o que eu estou querendo ressaltar para você é que as coisas poderiam até ser muito pior, mas o remédio é o mesmo. E é sobre isso daí, e essa esperança que a gente quer tratar nessa manhã. Pedro, esse homem que foi transformado por Deus, que enquanto andava com Jesus Cristo, ele muitas vezes se comportou como se tivesse desacompanhado do próprio Jesus. E mesmo na presença de Jesus, tenta matar alguém que queria capturar ali Jesus, e ele acha que está sozinho, mas agora esse Pedro transformado, ele simplesmente olha para essa circunstância toda e diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ele está falando aqui e dando glória a Deus, porque foi segundo essa misericórdia dele, segundo o caráter dele, e ele manifesta esse caráter a cada um dos cristãos, a cada dia, diante dessas circunstâncias adversas todas que talvez você esteja passando, meu querido irmão, diante dessa angústia, das pressões, das tentações, de uma cultura que é avessa ao evangelho, disso tudo, que Deus está dizendo assim: olha, pela misericórdia, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ele regenerou você, significa, meu querido, que a sua vida é nova.
E essa sua vida nova não encontra origem nesse mundo e nessas circunstâncias. Ela é superior a isso. Entenda que a origem dessa sua nova vida, ela não diz respeito aos cuidados desse mundo. A sua vida, ela é superior a isso. Deus está posicionando você, meu querido irmão, acima das tentações e das provações. Deus está colocando você acima das circunstâncias que te circundam, que pressionam o teu coração. Deus, Ele está colocando você em outro patamar, segundo uma outra origem, querendo tratar o teu coração nesses termos aqui. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Porque Deus regenerou a gente. É para que a gente perceba que a esperança da gente não está nesse mundo, nem nada desse mundo. Então, apesar de as circunstâncias serem adversas, os meus olhos, eles não estão fitos, não estão vidrados, não estão voltados para essas circunstâncias. Eu olho para a minha herança nos céus. Eu começo a experimentar essa eternidade aqui, no momento em que Deus, Ele me coloca, me posiciona acima dessas coisas, dizendo assim: olha, isso que eu tenho te dado não vai passar, não se corrompe, não se quebra. Isso que eu estou colocando para você não tem nenhuma mancha, é totalmente puro, é sem mácula e é imacessível. Não estraga, não murcha. Em outras palavras, a gente consegue perceber que tudo que o mundo busca como esperança, tudo que o mundo busca como riqueza, como essa herança boa, passa. Ainda mais pode ser roubado. Mais do que isso, são coisas assim que não têm pureza em si, não são totalmente boas. Ainda que tenha alguma nuance de benefício, elas produzem também ao mesmo tempo seus malefícios. Muitas vezes a própria solução que o mundo oferece para cada um de nós, para a gente sair da nossa ansiedade, se torna um problema depois, torna a gente dependente, torna a gente mais ferido lá na frente, torna a gente meio que abusado dessa própria circunstância que a gente está colocada nova. Por exemplo, a gente está vivendo uma circunstância profissional muito ruim. Aí você diz assim: eu vou mudar de vida. E aí de repente você recebe uma notícia muito boa, você foi promovido. Aí você diz: agora vai ficar melhor. Ou então você diz assim: a minha empresa está crescendo, que maravilha. Daí a 15 dias você está mais abusado, porque os desafios foram maiores do que você estava esperando. Você acha que chegou no fim do ano, passei no Enem, que maravilha, que alegria, que felicidade. Agora eu estou na universidade, vou estudar aquilo que eu gosto, com professores especializados na área. E quando você entra lá e você descobre que a coisa não é bem assim, dá um desestímulo, não dá? Dá uma vontade de você dormir a manhã inteira. Aí, meus irmãos, a gente vê que a gente está se apegando a toda a herança que o mundo diz que é boa. Tudo aquilo que o mundo diz que a gente pode experimentar e esperar que vai dar certo. E me diga assim, são coisas totalmente ruins? Não são. Mas se elas não forem posicionadas na vida da gente como circunstâncias e como coisas que passam, a gente vai se apegar a elas como se fossem coisas eternas. E o grande problema nisso daí é que a gente vai tentar fazer com que elas funcionem para a gente eternamente. A gente vai se submeter a um esforço terrível. A gente vai estar envolto e escravizado por essas circunstâncias. E a gente não vai conseguir se livrar. E o resultado e o produto disso
é que a gente vai deixar de viver o Evangelho, a gente vai pedir a Deus que faça as coisas todas funcionarem para a gente, e a gente vai começar a apontar cada vez mais para o nosso individualismo, a gente começa a ignorar os irmãos ao nosso redor, a gente começa a olhar para o nosso próprio problema, a gente vai entrando no esquemão do mundo, a gente vai apodrecendo por dentro, e o produto de tudo isso é que você se torna uma pessoa cada vez mais ansiosa, aflita, desesperada, desesperançosa e doida por uma solução. É nesse momento aí que muita gente começa a se afastar da igreja. E qualquer resposta que o mundo oferece a partir daí é uma resposta boa. Qualquer coisa, seja entretenimento, seja discutir política, seja fazer investimento, seja você pensar que agora você pode mudar de vida a partir de uma perspectiva de mundo, de prisma religioso, de filosofia, e seja lá do que for, o fato é que quando a gente não olha para a nossa herança de fato, essa herança da gente nos céus, que hoje toca a terra, pela promessa de Jesus Cristo, a gente apodrece, a gente se apaga, a gente não flui mais amor na vida da gente. E a gente vai acabando achando que a gente está por conta própria. Quando na verdade a Bíblia está dizendo que sois guardados pelo poder de Deus. Ô meu querido, o povo daquela época, os cristãos daquela época, eles podiam ser esbofeteados pelos seus patrões, pelo simples fato de serem cristãos. Eles podiam ser mortos a qualquer momento, pelo simples fato de serem cristãos. Eles podiam ter a família separada, eles podiam ter seus bens confiscados, podiam passar por qualquer coisa, porque eles eram simplesmente cristãos. E Pedro está dizendo assim, olha só, quem guarda você, quem determina o caminho da sua vida é Deus. Não significa que as circunstâncias vão ser eternamente boas, mas significa que Deus tem um propósito para cada uma delas. Isso a gente só vê mediante a fé para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Preste atenção que a gente está firmado nesse mundo, mas a nossa fé sempre aponta para o alto. Enquanto a gente começa a olhar sempre eternamente para as circunstâncias, meu querido irmão, sabe o que é que acontece com a gente? A gente perde a vista do horizonte e a gente começa a realmente se afogar. A gente começa a perder as esperanças da gente no nosso Deus e a gente começa realmente a se aperrear demais e a estar totalmente aflito e se sentir desamparado pela vida totalmente. E a gente começa a perguntar, mas meu Deus, está onde mesmo nisso tudo? Cadê Ele no meio disso tudo? Sabe qual é o problema, meu irmão? Preste atenção, porque o problema da gente consiste exatamente na gente estar depositando a nossa fé. E quando a gente fala olhar, enxergar, ver, é exatamente crer. A gente está crendo naquilo que a gente não deveria crer. A gente está deixando de crer que Deus de fato guarda a gente, que Ele vai ter propósito, que Ele vai ter ensino, que Ele vai ter algo para dizer a gente diante das circunstâncias, e a gente está olhando tanto para as circunstâncias, que a gente está esquecendo do nosso Deus. Aí Pedro agora diz assim, está vendo essa circunstância toda? Nisso exultais, nessa salvação, que é maior do que a circunstância. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto ou mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
questão da gente e a perspectiva da gente é no que é que a gente está crendo mesmo. A gente espera muitas vezes que a alegria, a exultação, ela venha ao coração da gente se determinada coisa se resolver. Se eu for promovido, se eu atingir determinada meta, se o meu casamento, ele de repente der uma guinada assim, aí vai dar tudo certo. Se de repente o cenário político, econômico do Brasil, ele der uma transformada assim, se de repente todos os políticos corruptos, e são muitos, eles forem presos, aí vai ter felicidade nesse Brasil. A gente está depositando a nossa fé na circunstância, naquilo que passa, naquilo que tem fim. Mas o convite de Deus é que você olhe para Jesus. Nisso exultais. Preste atenção nisso. Embora no presente momento seja necessário que a gente entristeça. Veja que coisa maravilhosa. A Bíblia coloca aqui um paradoxo para mim e para você. Porque a gente encara como um paradoxo, porque o mundo entende que na exultação, na felicidade, existe ausência total de tristeza. E o que interessa realmente é que eu tenha uma alegria blindada. É que eu tenha uma alegria assim que seja totalmente cercada de felicidade, de uma forma que a legislação, inclusive nacional, me ofereça condições de eu ser feliz a qualquer custo, de qualquer maneira. Hoje em dia é muito comum a nossa cultura dizer isso: o que importa é ser feliz, o que importa é a felicidade, construa e vá atrás da sua felicidade, porque ninguém vai fazer você feliz não. Então a gente passa a estranhar qualquer tristeza, e a gente passa a dizer assim: por que eu estou triste? Tem alguma coisa errada na minha vida. Espera aí, o que está acontecendo? Quando na verdade esse versículo ele se assemelha muito com algo que está escrito lá em Provérbios, que diz assim: é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria, porque na casa do luto se pensam os caminhos da vida. Preste atenção, meus irmãos, que a nossa tristeza, a nossa provação, ela não condiciona a exultação que vem da plenitude de Deus. Ela não tira da gente. E a gente se entristece muitas vezes. A gente, às vezes, simplesmente se abate. Quem nunca se sentiu abatido aqui por determinadas circunstâncias? Qual foi desses homens de Deus que não se entristeceu? A gente vê tanto salmista lamentando, vê tanto profeta lamentando. Mas isso, para o cristão, serve como um lembrete. E é por breve momento que a tristeza vem, porque a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria vem exatamente quando a gente lembra da promessa do nosso Deus e a gente crê que todas essas coisas passam, mas enquanto elas acontecem, elas têm uma finalidade, um propósito para acontecerem na vida da gente, que é construir um coração cheio de fé em Deus, que confirme essa fé em Deus. Por isso que se chama de prova, para a gente ver até onde a gente conhece, para a gente perceber se o nosso evangelho é essa versão light do evangelho, ou se a gente está querendo realmente ser transformado por ele, ser colocado no fogo, ser posto à prova, e a gente vê que essas coisas todas não vão destruir a gente, não vai acabar com você, nem a falta de saúde vai, nem a falta de dinheiro vai, nem a falta de perspectiva futura vai, nem o medo do desemprego vai, nem o medo pelos filhos vai, nem o medo do desemprego depois da universidade, nem o medo de não passar no Enem. Nenhuma dessas coisas vai me destruir,
nenhuma delas tem poder sobre a minha vida, porque eu sou livre das circunstâncias em Deus. Vê que maravilha! E a Bíblia dá tanta importância a isso, meus irmãos, que os profetas do Antigo Testamento estavam falando sobre essa salvação que começa aqui na terra pela fé, a ser experimentada por cada um de nós, quando a Bíblia está dizendo assim: tudo isso passa, mas Deus não passa. Todas essas coisas acontecem na sua vida como um propósito de você apontar para Cristo e isso impactar o mundo, e as pessoas do mundo dizerem: realmente esse povo é diferente, realmente esse povo não está sujeito às mesmas coisas que nós estamos, realmente a mensagem desse povo é uma mensagem viva. E os profetas falavam disso no Antigo Testamento, acerca da nossa salvação, essa obra toda que o Espírito Santo pessoalmente está operando na gente, isso tudo que Deus está fazendo pessoalmente no coração da gente. Qual é o nosso caminho então? Nosso caminho é a fé, porque cada um de nós, e atenção para isso, a despeito da sua herança, a despeito da sua origem, a despeito de quanto dinheiro você tem na sua conta, a despeito da sua religião, a despeito de onde você veio, a despeito de qualquer coisa, cada um de nós vive por aquilo que acredita, pela sua fé. A gente crente vive pela fé em Deus, porque o justo vive pela fé. Se você crê, meu irmão, que a sua alegria vai vir, a sua esperança, ou a sua herança, ou a sua paz, o seu contentamento pessoal vai vir, ainda quando determinadas coisas se resolverem nesse mundo, se prepare, meu querido, porque muita luta ainda vai vir. E vai ser uma luta depois da outra, e você vai estar cada vez mais preso a elas. Mas se você crê em Deus, e crê que Deus está lhe dando uma origem, lhe regenerou para uma coisa maior do que esse mundo, para uma herança muito mais preciosa do que esse mundo, você vai ver, a cada dia que a sua fé for sendo provada, a cada dia que a sua fé vai sendo experimentada pelo próprio Deus, ela se torna mais preciosa, porque ela passa a ser o combustível da sua alegria e da sua vida. Por isso que ela é preciosa, e por isso que a nossa fé é inegociável. Então não dá para a gente flertar com a carne, não dá para a gente flertar com as tentações, porque isso ao mesmo tempo que negociar a minha fé. E se eu negocio isso, meu querido irmão, eu estou negociando o meu próprio coração. E crente sábio nenhum está disposto a isso. Então é no dia da angústia e da provação que a gente deve lembrar do nosso Deus. Isso tudo vem através de Jesus Cristo. É mediante a ressurreição dele dos mortos que a gente sabe disso. E é isso que a gente vai relembrar agora. Queria, com muita alegria, convidar meus irmãos presbíteros para virem aqui, porque nós só conseguimos ter fé em Deus, porque nosso Jesus, Ele nos deu essa fé, esse presente, esse dom, e Ele fez isso na cruz do Calvário. Você entende que toda a nossa esperança e toda a nossa fé, portanto, depende da cruz. Você entende que a sua vida inteira, a sua alegria inteira depende da cruz. E você entende, meu querido, que essa cruz era para a gente, mas o nosso Deus tomou sobre si para nos dar essa fé da misericórdia dele. Deus está tomando conta da sua vida, irmão. Não tema não, meu irmão. E lembre-se,
É em memória de Jesus que a gente tem essa fé. Então eu queria te convidar, você que está em comunhão com Deus, está em comunhão com a igreja, a participar desse momento. Você que foi batizado, fez profissão de fé, a participar desse sacramento da ceia do Senhor.